Olá, aluno do segundo ano. Nós vamos ver hoje um pouquinho sobre mudanças de fase. Então, a gente já sabe que a temperatura ainda influencia muito no estado de agregação das moléculas. Porque o que acontece? A temperatura, ela nos dá o estado de agitação, ela mede o estado de agitação das moléculas, ela ajuda a gente determinar a energia interna das moléculas. Então, quanto mais agitadas essas moléculas estão, mais espaço elas ocupam, mais distantes elas vão ficar umas das outras. Então, com isso, conforme essa agitação, vai ser o estado de agregação que a gente fala, que são os estados da matéria. E a gente encontra a matéria em 3 estados diferentes. Então, a gente encontra a matéria no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Então, quando aumenta a temperatura, a gente pode passar de um estado para outro. Ou se diminui a temperatura também. Sempre vai ser nessa ordem, do sólido para o líquido, para o gasoso, do gasoso para o líquido, para o sólido. E essa mudança ocorre geralmente a uma determinada temperatura. Então, no estado sólido, a gente tem as moléculas, elas estão menos agitadas, elas estão ocupando um espaço geralmente menor, porque elas estão mais juntinhas. Então, elas possuem uma forma sólida, que é o mais fácil, que a gente pode dizer assim, que é mais palpável. Você consegue segurar. O estado sólido, às vezes, tem como você segurar ele tem uma forma definida. Já no estado líquido, as moléculas estão mais agitadas, então geralmente elas ocupam um espaço maior e você tem que definir esse espaço porque elas não têm uma forma definida, então você que vai definir essa forma dependendo do recipiente onde você está deixando essa substância. Já no estado gasoso, elas estão muito agitadas e elas vão ocupar todo o espaço que você permitir que elas ocupem. Então, e essas mudanças, a gente fala, quando a temperatura permite passar do estado sólido para o estado líquido, a gente tem o que a gente chama de ponto de fusão. Então, o ponto de fusão é onde ocorre essa mudança entre o estado sólido e o líquido, do sólido para o líquido, ou do líquido para o sólido, acontece a uma determinada temperatura que a gente chama de ponto de fusão. E o interessante é que mesmo que você forneça calor ou retire calor dessa substância, você só vai conseguir mudar essa temperatura depois que toda a substância passou de um estado para outro. E quando ocorre o mesmo do líquido para o gasoso, lembrando que sempre, enquanto toda a substância não passa, não muda de estado, a temperatura não muda também. Então, você pode estar lá fornecendo calor, enquanto não vira tudo para o estado gasoso, ela não muda a temperatura. Ou enquanto você está tirando calor, mas ela não volta, enquanto não voltar tudo para o estado líquido, essa temperatura não muda. Então, nessas temperaturas, no ponto de fusão e no ponto de ebulição, você pode encontrar a matéria naqueles 2 estados. E o ponto PE, então, é ponto de ebulição. E é quando a temperatura quando a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Mas essas mudanças de fase da matéria, elas têm nome. Eu sei que vocês já devem ter aprendido isso várias vezes. Quando eu passo do estado sólido para o estado líquido, eu falo que eu estou fundindo. É uma fusão, está ocorrendo uma fusão. Do líquido para o gasoso está ocorrendo uma
vaporização. Eu estou passando de líquido para vapor. Então, a mudança do líquido para o gasoso chama vaporização. E eu posso passar também, pode acontecer de passar direto do sólido para o gasoso. Aí estou tendo uma sublimação. É uma coisa mais rara de acontecer, é o que acontece com a naftalina, por exemplo. Ela é uma pedra e eu passo então para do sólido para o gasoso. Então, ela passa direto, ela não passa pelo estado líquido, ela vai direto para o gasoso. E tem a volta também, né, gente? Eu posso voltar do gasoso para o líquido, que eu estou tendo uma liquefação. Eu posso voltar do líquido para o sólido, aí eu estou tendo uma solidificação. E eu posso voltar do gasoso para o sólido, não é uma coisa natural, fácil de se ver. Aí eu tenho uma sublimação, ou alguns autores chamam de ressublimação. Aí você fala assim, são só esses nomes que vai aparecer? Infelizmente não. A liquefação, ela pode ser chamada também de condensação. E a vaporização vai depender de como ela tem algumas formas para ela acontecer. Vai depender aí da temperatura. Vamos dar uma olhadinha nisso? Então, a vaporização, ela pode ocorrer como uma evaporação, como uma ebulição e como uma calefação. O que é evaporação? A evaporação é uma passagem lenta que ocorre na superfície. Então, a superfície está recebendo aquele calor ali, mas a temperatura não está na temperatura de ebulição. A água, por exemplo, a água evapora da roupa no varal. Você põe a roupa molhada no varal e aí, assim, ele vai recebendo aquele calor, e a superfície vai, só a superfície que vai evaporando ali. Então, é uma passagem bem lenta e superficial, porque a temperatura está abaixo da temperatura de ebulição, não está na temperatura de ebulição ainda. Já na ebulição mesmo, é quando a passagem já é mais turbulenta. Quando você ferve uma água, você vê ali aquela coisa toda, aquele borbulha. Então, a passagem é mais turbulenta e ela está ocorrendo na temperatura de ebulição. Por isso que a gente fala ponto de ebulição, naquela temperatura exata ali. Então, está ocorrendo a vaporização, e a gente chama então de ebulição. E tem também o caso da calefação. A calefação é uma passagem muito, muito rápida, porque a temperatura está acima do ponto de ebulição. Por exemplo, você põe uma frigideira no fogo, na chapa, você liga a chapa ali, a chapa está quente, se muito quente, está lá assim, às vezes você liga uma chapa lá a 180 graus. A água, o ponto de ebulição dela é 100, então está bem acima, né? Então você vê que a água, ela não chega a bater na chapa, ela evapora antes, né? As gotículas de água às vezes evaporam antes de bater na superfície. Então a gente tem uma calefação. Então, gente, é isso. As mudanças de estado da matéria são só essas, é isso. Não tem muito segredo, não tem muita coisa. E eu espero que tenha ajudado vocês. Até a semana que vem.